Olá, me chamo Larissa, sou estudante de Ciências Biológicas da UFAL e vim aqui falar um pouco a respeito da biologia celular e molecular. A princípio, a biologia celular, também denominada de citologia, ela é muito fundamental para estudar o funcionamento e a estrutura das células, e elas são complementares e funcionais para o avanço da medicina, e ambas são ramos da biologia e estudam os detalhes da vida. E as células, elas são unidades básicas e fundamentais dos organismos. Nesse sentido, a biologia celular, ela estuda a parte dessa estrutura, como também dessas funções. E o seu estudo, ele tem avançado à medida que as novas tecnologias vão surgindo. Como as células, elas são unidades básicas, estrutural e funcional dos organismos, alguns desses organismos, eles são constituídos por uma única célula, no qual a gente denomina de seres unicelular. E podemos citar como exemplo as bactérias, os protozoários e os fungos. E já outros organismos, eles apresentam em si mais de uma célula, que a gente denomina de multicelular. E nesse sentido podemos citar como exemplo os animais, as plantas, algumas algas e fungos. E as células também podem ser classificadas de dois tipos, que são as procariontes e as eucariontes. As células procariontes são aquelas células que não apresentam um sistema de endomembranas e, nesse modo, assim, o seu núcleo não é delimitado e o seu material genético se encontra disperso no citosol e não apresenta também organelas membranosas. E no seu citoplasma se encontram os ribossomos, que são estruturas celulares responsáveis pela síntese de proteína. Esse tipo de célula pode ser encontrado nas bactérias e cianobactérias. Já as células eucariontes, elas apresentam um sistema de endomembranas, diferente das células procariontes. E nesse sentido, o seu núcleo, que é onde é encontrado o material genético, ele é delimitado. Apresenta também organelas como as mitocôndrias e o complexo Golgiense. Essas células, elas são muito presentes nas algas, nos protozoários, nos fungos, nos animais e em algumas plantas. E já a biologia molecular, o seu principal objetivo é compreender e estudar os processos de replicação, transação e tradução do material genético, estudando também as regulações desse processo e os seus possíveis erros e características. Podemos dizer que os princípios básicos da teoria celular são todos os organismos vivos são compostos por uma ou mais células. A célula é uma unidade básica de estrutura e organização nos organismos e também as células surgem de células pré-existentes. Também existe diferença nas células animais e vegetais, como a presença de parede celular apenas na célula vegetal e plasto nas células animal. No ano de 1930, alguns cientistas alemães eles propuseram a teoria celular. Eles afirmaram que a célula é a unidade básica de estrutura de todos os seres vivos e que todas as células originavam-se de células já pré-existentes, como eu falei anteriormente. E muitos desses autores eles consideravam esse fato como um marco do nascimento da biologia celular. E teve um pesquisador que também realizou importantes estudos, que foi Robert Hooke, que no ano de 1665 ele publicou o primeiro trabalho utilizando a microscópia como uma ferramenta de análise do material biológico. Foi ele também que utilizou o primeiro termo, célula, dando esse nome aos espaços vazios que ele observava em um material de cortiça. E podemos dizer que, à medida que novas tecnologias surgem, novas descobertas são realizadas, colaborando ainda mais para o desenvolvimento dessa área das ciências e biologia celular e molecular.